Meus queridos irmãos, a Marvel soltou ontem, recentemente, alguma das coisas que você pode olhar assim com calma e achar que é besteira, mas não. Algumas artes promocionais que podem revelar muito como vai se estruturar a guerra que vai acontecer em Vingadores Doomsday. E já tá rolando muita teoria, já tá rolando muita especulação, apenas com algumas coisinhas como essa. E tem uma teoria que é minha mesmo que eu quero discutir com vocês, que tá envolvendo o Frank Richards e o que foi soltado aqui de artes promocionais. Então, bora pro vídeo de hoje. Então, como vocês podem estar vendo aqui na tela, a nova arte promocional, ela tá mostrando não só aqui o Doutor Destino, mas tá mostrando também o Ciclope ali naquele cantinho. Temos o o Capitão América, né, que no caso é o nosso Sam Wilson, né, que eu considero como Falcão ainda. Temos o Thor também, Helena Belova, e ainda provoca uma colisão direta aí entre os Vingadores, Quarteto Fantástico e também os X-Men. E essa aqui foi uma das artes também que foi soltada, provocando de fato essa colisão direta. Só que a minha teoria é um pouco mais diferente, um pouco mais perigosa, porque talvez essa guerra não seja apenas por causa de uma incursão. Talvez o centro disso tudo seja o Franklin Richards, e você vai entender o porquê. Porque se de fato essa criança tiver o poder de reescrever realidades dentro do MCU, os X-Men podem olhar ele com um olhar um pouco diferente do que de fato, por exemplo, o Quarteto Fantástico olha. E vai ser aquele olhar que não é como esperança, mas como uma ameaça ainda maior, ou talvez uma possibilidade de usar essa criança. E ainda nesse vídeo vamos discutir um pouquinho sobre o que soltou aí, né, da internet, também algumas fotos que vazaram envolvendo tanto o Homem-Aranha e um possível spoiler sobre o Hulk e aquele maquinário que é o Webshot, que é o do Homem-Aranha, e por que ele tá de fato confirmado que vai usar as teias antigamas. Essa imagem é uma imagem que foi tirada possivelmente do filme e indica muito pra gente isso. Então, se você tá hypado pra Vingadores Doomsday e você quer ver essa rota de colisão que a Marvel de fato vai colocar entre os Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, cara, deixa seu hype, curta esse vídeo, compartilha já, deixa seu comentário, sua opinião logo, que é muito importante isso. E comenta aí, você acha que o Frank Richards já vai entrar agora mudando realidades, de fato mostrando o seu poder, ou a Marvel vai focar esse filme entre a colisão ali entre esses grupos e depois para criar um mundo bélico? O que é que você acha que vai acontecer? Vamos lá, bora começar. A nova arte, né, que foi lançada, ela tá mostrando aqui que é a primeira, uma das primeiras, mostra o vislumbre do Doutor Destino e do Robert Downey Jr., sabe? Com a aparência mais sombria e ainda cheio de mistério. Isso aqui é um ponto que a Marvel tá segurando com força e todo mundo quer saber o que é que ela vai fazer com isso aqui. Todo mundo quer saber como é que vai ser a origem desse Doutor Destino, desse Victor Von Doom dentro do MCU. Será que vai ser alguém completamente diferente? É uma variante do Tony Stark? É, sei lá, algum Doutor Destino de uma outra realidade? Qual que vai ser de fato a origem que eles vão explicar pra nós? Pode ser até outro personagem, sabe, com o rosto do Robert Downey Jr. E na minha opinião, a Marvel tá fazendo muito certo agora. Ela tá mostrando a armadura, tá mostrando presença, sabe, tá mostrando apenas o clima, e ela não tá entregando a origem, não tá entregando ainda de fato o vislumbre de frente, sabe, mais marcador do Doutor Destino, do Robert Downey Jr. E isso é muito interessante, é uma jogada bem legal de marketing. Porque de fato o Doutor Destino ele precisa de mistério, ele não pode ser jogado lá apenas como um homem de ferro do mal, sabe? Muita gente que tá assistindo é um grande público e não tem esse conhecimento todo, nem tá acompanhando as notícias igual a gente. Então a pessoa não pode olhar do nada lá o Robert Downey Jr. apenas como um homem de ferro do mal. Não, tem que entender de fato toda esse mistério, entender de fato todo esse peso dramático que o personagem carrega, para tentar entender que agora aquele carinha ali com o rosto do Robert Downey Jr. é um vilão icônico da Marvel. Então ele tem que parecer de fato esse vilão icônico, uma ameaça de outro nível, entende? E aí que entra a minha teoria. Se o Doutor Destino ele precisa reconstruir o universo, ele não precisa derrotar todo mundo no braço. Já vazou uma trama envolvendo essa questão de deixar as pessoas basicamente se matarem, no caso os grupos lá, os Vingadores, Quarteto e X-Men, lutarem entre si, e depois ele vai usar isso aí como brecha para criar o mundo bélico. Mas ele não precisa fazer isso e ele também não precisa enfiar no braço. Ele precisa controlar um poder que de fato tem o poder de controlar as regras do universo. Um deles pode ser o Loki, mas também não podemos esquecer que tem o Frank Richards. E de fato, quem tem mais esse negócio de reconstruir o universo é o Franklin. Porque assim, agora o Loki virou deus do tempo. Mas sobre manipular realidades, cara, eu acho muito difícil que seja o Loki. Eu acho que vai ser o Franklin Richards. E calma,
eu vou abordar um pouco mais o que eu acho que vai ser o Frank Richards, que o Dr. Destino vai focar agora de imediato para, de fato, reescrever o universo. Mas já comenta aí sua teoria, se você acha realmente que eu tô com o cara na cabeça, ou se tem alguma coisa que eu vou falar aqui, tem razão ou não. Vamos lá. Bom, a outra arte, né, como eu gostei no início, mostra os símbolos aí, tanto dos Vingadores, como também do Quarteto Fantástico, dos X-Men, todos eles colidindo, sabe? Provocando, de fato, uma possível incursão, uma guerra entre equipes. Isso aqui não é acidental, né? A Marvel não ia colocar esses 3 símbolos se colidindo assim, porque somente achou bonito. Então, a mensagem é muito clara. Antes da gente se bater, de fato, ali com o Duplo Destino, vai todo mundo colidir entre si. Vai rolar ali uma desconfiança, vai rolar o primeiro embate, e isso aqui que vai ser provavelmente o começo do filme. Vai ter muito conflito de sobrevivência e existe alguns vazamentos da trama que eu já trouxe aqui no canal que também revelam isso e pode se confirmar. E eu acho muito mais interessante isso do que tipo todo mundo contra o vilão, sabe? Eu acho que vai desenvolver bem legal essa parte. Porque assim, se os universos estão morrendo, sabe, ninguém vai pensar bonito naquela hora. Se realmente se confirmar que os X-Men estão lutando há muito tempo referente à sobrevivência, então vai rolar cada equipe querendo salvar a sua realidade. Os Vingadores aí a Terra 616, o Quarteto Fantástico vai querer proteger a Terra 828, o X-Men aí vai querer proteger a Terra deles, aí vai continuar, então é isso. E no meio disso tudo, aí que entra o Frank Richards, que a conversa muda completamente, porque o Quarteto Fantástico vê ele de fato como um filho, né? Os Vingadores podem ver ele como uma criança que precisa de proteção. Já os X-Men, pelo fato de ter alguns personagens ali, como a Mística, o Magneto, pode ver ele e pensar tipo assim, cara, essa criança pode apagar nosso futuro e a gente precisa usar ela de alguma forma. E aí que também pode nascer uma guerra de verdade, aí tem até muito mais contexto agora. E a presença do Ciclope deixa isso muito mais evidente. Enfim, essa é outra arte que mostra ali o Ciclope, reforçando que vai ter uma presença muito grande aí dos X-Men nesse conflito multiversal. Cara, o Ciclope é um líder nato, ele é um tipo de personagem que toma decisão pesada, tá? Ele não é apenas um figurino ali, aquele carinha que foi de fato mostrado pra gente da Fox. Ele é completamente diferente, ele não é um líder bonitinho de equipe, tá? Ele pensa como de fato um general, um comandante pensam. E se os X-Men de fato descobrirem que o Frank Richards pode mudar realidades, escrever realidades, eles não vão ver apenas dele como de fato uma criança. Eles vão enxergar uma variação cósmica, uma variação ali de algum ser realmente que pode ser, por exemplo, usado a favor deles. Um poder estável, um risco para a própria civilização mutante, tudo isso eles podem pensar. E aqui a Marvel pode fazer algo muito bom, que ela não vai, por exemplo, precisar ter que transformar todo mundo em vilão, porque vai ter um conflito mais emocional, sabe, mais filosófico aqui, que simplesmente são cada um pensando de forma diferente. Porque o Quarteto Fantástico vai querer proteger, né, o Frank Richards, porque é família. Os Vingadores também podem querer proteger ali o Frank Richards, porque de fato ele é uma criança. Lembra que vamos ter o Sam Wilson, vamos ter também ali o Bucky. Então são personagens que ainda são, querendo ou não, heróis, sabe, mais civilizados em questão disso. Então todo mundo vai ter algum tipo de motivo, todo mundo pode achar que está certo, entende? Isso é um conflito muito bom, é um conflito entre ideologias ali. O único problema é que tem o Magneto, mas pelo que o trailer mostrou pra gente, no caso daquele teaser, parece que o Magneto, ele vai estar em um estado mais cansado e vai meio que se aliar ali, de fato, com o Xavier. Então provavelmente ele não vai ser aquele Magneto mais, como posso falar, não restritivo, mas um cara mais duro nas decisões, sabe? Que toma decisões mais densas, mais profundas, entende? Agora talvez seja um cara que tenha mais empatia, mas mesmo assim os X-Men, eles vão preservar a sobrevivência, porque o conceito dos X-Men é muito isso, essa questão de sobrevivência, de luta pelo espectro. Então minha tese é basicamente essa: todo mundo vai estar olhando aí pros Vingadores, contra os X-Men, e vai estar achando que a guerra vai ser apenas por incursões. Na minha opinião, além disso, vai ter mais coisas, porque se for apenas isso, sabe, não tem mais surpresa, todo mundo já sabe. Na minha opinião, o motivo real que todo mundo tá esquecendo é que ainda temos um personagem muito importante, que é o Frank Richards. Porque se de fato ele já pode reescrever universos, e o Dr. Destino se apoderar dele, os X-Men podem ver como uma ameaça futura gigantesca, e aí muda completamente o motivo das batalhas. Pessoal, agora antes da gente
gente continuar nessa teoria aqui e também discutindo o possível rumo que vai ocorrer, eu quero abrir aqui um rápido rumores que tá rolando no MCU, e porque saiu uma rodada muito grande, cara, de diversos rumores aqui, e eu acho muito importante você que tá acompanhando esse universo da Marvel, você ficar por dentro, porque envolve Guerras Secretas e envolve também Doomsday. Vamos lá, o primeiro rumor, que é, lembrando que aqui é do portal e do insider Day Comic Circus, né, e aqui ele aponta que o Peter Parker, ele estaria meio que vivendo sua fase mais sombria e o Homem-Aranha Brand Day, sabe? Quase que abandonado a sua vida civil para ser apenas o Homem-Aranha, ou seja, ele vai esquecer completamente que é o Peter Parker e vai só ficar tentando enxugar as lágrimas sendo o Homem-Aranha. Um outro rumor e vazamento muito importante que tá falando aí é sobre a série Division Cash, e temos, pessoal, o Tommy Maximoff, ele vai aparecer aí talvez no final do primeiro episódio e seguiria presente no restante da temporada, ou seja, vamos ver basicamente o Tommy aí em todos os episódios, só que ele vai aparecer no final do primeiro episódio provavelmente. Tá, o próximo rumor aqui, a próxima notícia é sobre o Departamento de Controle de Danos, que vai continuar sendo tratado como uma das grandes ameaças que temos aí do MCU, sabe? Outro também relato importante é que tá discutindo que a Mônica Rambeau, ela teria mais destaque nos próximos filmes dos Vingadores do que de fato a Capitã Marvel, né, que é a nossa Carol Danvers. E também ela vai ter mais destaque do que a Kamala Khan. Aqui é um dos que eu achei mais interessantes porque tá envolvendo nomes pesados, alguns a gente já sabia. Tem rumores aí que se reuniu com esses nomes aqui. Primeiro, a Ellie Fanning, que tá em alta, tá fazendo diversos filmes muito bons. Temos também o Lex Stanfield, né, o John David Washington, temos a Samara Weaving, temos o Jacob Elord, temos aí o Denison Idris e temos também o Nicholas Galitzis, que é o nosso querido He-Man que tá fazendo agora. Só precisa do Shea. A brincadeira. Bom, agora bora discutir um pouquinho mais sobre esse possível cenário aí do fim do mundo, né, que são os 3 mundos aqui colidindo. Vamos estar com o pra gente discutir sobre ainda. Então, meus amigos, basicamente a teoria ela aponta para uma incursão tripla entre a Terra 616, a Terra 828, a Terra 1005, né, que é dos X-Men, que é 10.005, levando-se a um possível nascimento do mundo velho. E aqui, esse é o mapa da guerra que a gente vai ter. Temos aí a Terra 616, que é do MCU principal, né, a Terra do Quarteto Fantástico, o universo dos X-Men aí, que é o da Fox. Se essas 3 realmente estão se colidindo, não vai ter uma execução limpa, provavelmente vamos ter alguns confrontos que pode levar talvez a mortes. Porque alguém tem que perder, né? Algum universo vai morrer aí, alguma linha do tempo vai ser apagada, e aí que também pode entrar novamente a minha tese sobre o Frank Richards e virar uma peça central aqui. Porque se ele for de fato abordado, que já tem um poder para reconstruir realidades, ele já pode ser usado para salvar ou também para apagar. O Dr. Destino ele pode enxergar o Frank Richards como uma ferramenta perfeita, não como uma fonte apenas de energia, mas como uma caneta de uma nova realidade, o poder que de fato pode reescrever, sabe, as regras que vai existir depois de que o colapso das execuções de fato começarem. E se o Dr. Destino for controlar o Frank Richards, acabou, cara. Ele não precisa vencer nenhum herói, tá? Ele só precisa agora decidir o que é que vai continuar existindo ou não, e acabou. E aqui novamente está o coração da minha teoria, porque assim, o Frank Richards pode ser visto como filho pelo Quarteto Fantástico, ameaça pelos X-Men e ferramenta pelo Dr. Destino. Essa é a parte mais interessante da minha opinião, porque a pergunta aqui não é quem que será o vilão. A pergunta basicamente outra. A pergunta é o seguinte: quem tem o direito de decidir o destino que o Frank Richards vai ter? Será que vai ser a família dele? Será que vai ser os Vingadores da Terra 616? Os X-Men que podem estar tentando impedir aí a extinção mutante? Ou o Dr. Destino que vai se apossar, vai colocar ele como o único de fato ser que é inteligente bastante para controlar esse poder, como é muito provável que ele faça isso. Na minha opinião, é isso que vai transformar o Vingadores Doomsday em algo muito maior, não apenas porradaria, não apenas uma guerra apenas ali, sabe? Mas sim uma guerra talvez que envolva a questão de moral, de ideologias. Assim, não tenho nada contra a porradaria, na verdade eu gosto pra caramba, eu quero que tenha, tem que ter. Mas, poxa, um motivo maior ainda, além do vilão icônico que é o do Destino, ele provando porque que ele é esse vilão icônico, sabe? Esse vilão memorável, usando toda essa questão de moralidade, pô, vai ser incrível demais. Então vai ser de fato uma guerra de sobrevivência, uma guerra onde todo mundo vai ter um tipo de argumento. Se essa teoria estiver certa, cara, Vingadores Doomsday vai ser sobre o medo de que uma única criança tenha de poder suficiente para decidir o futuro de todos os mundos, de todos os universos. Isso aqui é muito mais forte do que Vingadores e X-Men, tá?
que Vingadores X-Men vai ser foda, eu sei disso, mas isso aqui acho que vai ser melhor ainda. Mas enfim, a matéria continua, né, os relatos que saiu essa notícia sobre o Joey Russo, que ele falou recentemente em uma entrevista e disse ao público que quer ser surpreendido e que isso faz parte do que torna a experiência do cinema tão incrível, tão emocionante. E aqui ele tá certo, né, só que assim, é impossível você segurar hoje o segredo. Ele falou um pouquinho aqui sobre o humor, sobre os scores. Cara, arte promocional vazou e a gente já faz teoria aqui, a gente já especula, sabe? O brinquedo vaza, a gente vai fazer teoria, vai especular, alguma capa aí vaza, algum insider vai falando, então a gente vai sempre criando isso aqui. E eu acho que isso aqui que a gente faz, esse trabalho aqui, você aí também como espectador, discutindo, eu acho que isso que alimenta mais ainda a obra e faz as pessoas irem para o cinema assistir. É esse boca a boca aqui. A Marvel, ela tá até agora tentando esconder o Doutor Destino, no caso, de frente, sabe? Algum frame, alguma coisa assim, até envolvendo o Lopes Doni Jr., mas o próprio merchandising já começa a entregar algumas pistas. E eles fazem isso de uma forma realmente proposital, pra gente de fato ficar nessa caça tesouro teorizando. Eles gostam também disso. E aí, eles querem colocar na nossa cabeça o seguinte: será que esse vazamento aqui é um vazamento acidental? Será que realmente é proposital ou não? Ou será que a Marvel tá soltando apenas migalhas pra gente ficar de fato nessa caça ao tesouro? Eu acho que não. Eles fizeram muito bem isso aqui em Endgame. Infelizmente, naquele ano, naquele momento, vazaram muitas coisas, mas eu acho que esse ano aqui, eu acho muito difícil de coisas importantes que eles não querem que vazam. Mas eles vão ficar dando pra gente muitas pistas. Soltou ontem, né, a questão do vídeo não, a imagem ontem que ele postou, somente verde, inclusive tem um vídeo no canal onde eu comento só sobre aquilo. Cara, ele postou uma imagem verde, e a partir daquilo dali, a gente começou a criar muita teoria, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Isso aqui é coisa de fã mesmo. Agora, segura essa, porque uma imagem que vazou recentemente do Homem-Aranha pode de fato ligar que o Hulk e ele vai ter um possível confronto da maneira que estava sendo vazada, inclusive com o uso das teias anti-gama. Então, pessoal, a imagem é basicamente essa aqui, né? Que essa imagem está sugerindo que o Peter Parker ele tá reparando o dispositivo que é o inibidor do Bruce Banner usado para controlar o Hulk. Então, você reparar essa parte aqui do braço dele tá meio verde, entende? Que é o disparador, o web shot dele tá meio verde. Ou seja, possivelmente também ele vai ter alguma ligação, sabe? Aquelas teias antigas, eu acho que pode se concretizar. E isso aqui se confirma que provavelmente se o Peter Parker tá mexendo nesse inibidor, é porque o Hulk vai sair do controle. Ainda não sabemos o que é que vai fazer o sair do controle. Provavelmente seja a Field Sync, não sabemos, ou pode ser também o tentáculo, mas mostra aqui já que o Homem-Aranha está tentando trazer o Bruce Banner de volta, tem uma ligação ali entre os dois, sabe? Por mais que os dois não se conheçam mais das histórias passadas, isso aqui explica muita coisa, explica a questão do verde, explica as teias anti-gama, sabe? Explica também o produto licenciado, né, das teias anti-gamas que saiu aí recentemente, e explica porque o Hulk pode ser muito mais do que uma participação especial, pode ter alguma coisa realmente bem interessante aqui envolvendo ele. E é isso, o antagonista do filme físico vai ser o Hulk, né? Ele não vai ser apenas uma ameaça no sentido moral, mas ainda vai continuar sendo uma ameaça provavelmente. E cara, é isso que a gente quer ver do Hulk, tá? Poderia ser o ator? Poderia, mas eu acho muito difícil eles pegarem outro ator agora para ser o Hulk. Então, se você não gosta aí do Mark Ruffalo, infelizmente você tem que aceitar, tá? Por enquanto a Marvel ainda vai ficar levando ele por bastante tempo. Talvez aí, depois de acabar as Guerras Secretas, aí tenhamos o novo Hulk. Mas eu acho bom que eles tragam o Hulk dessa forma aqui. É o Hulk meio descontrolado mesmo, é o Hulk selvagem, é o Hulk dessa pegada que a gente quer ver mais brutal, realmente. Mas assim, existe uma segunda possibilidade e ela pode ser mais óbvia, talvez. Enfim, também existe a possibilidade de que o Peter Parker ele vai usar um dispositivo semelhante para controlar a evolução dos seus próprios poderes. A gente viu que ele vai passar talvez por algum tipo de mudança, algum tipo de mutação ali, o que tem muito a ver com os quadrinhos ali, né? A questão da área humana. Enfim, cara, essa teoria aqui é menos... Na verdade, eu não diria que é menos óbvia. E eu gosto dela, porque se o Homem-Aranha tá mexendo com os poderes evoluindo, então isso aqui pode explicar essa ideia dele, né, estar mexendo aí no dispositivo. Eu acho mais improvável, já que a imagem liga muito ali com a questão do Hulk, tá? Então, é isso. Ele vai ficar mais forte, ela vai ficar mais estável, vai virar de fato mais uma aranha de verdade, como a gente viu no trailer. Ele liga muito com as HQs, com os desenhos também animados, a gente já viu isso, mas eu acho que isso aqui é uma teoria, uma possibilidade menor, entende? Mas é inegável que ele vai procurar aí conhecimento do Bruce Banner, justamente porque o Ben entende o que é você ter um monstro dentro de si.
e também o Banner pode ajudar ele ali. Ó, o Banner pode ajudar ele enquanto ele ajuda o Banner. Entende? Os dois são inteligentes, não lembre-se disso. O Peter Parker ainda é um cara também muito inteligente. A gente não pode negar isso, entende? É porque às vezes a gente acha que ele é só um amigão da vizinhança, mas esquece que ele é um cara, que ele é um cientista. Então, meus amigos, é isso. O Café veio com duas teorias bem grandes aqui, né? Essa teoria do Frank Richards, na minha opinião, vai ser uma guerra em torno envolvendo o Frank Richards, com certeza, cara. Porque ela, se for abordada da forma que a gente tá pensando, uma criança que pode de fato reescrever as realidades, sabe? Ainda não foi falado disso no MCU, mas se for confirmado e se for esse um dos motivos do Doutor Destino procurar ele, então, cara, vai ser aquela questão, como eu falei, o quarteto vai olhar como família, os Vingadores, alguém que precisa ser protegido, os X-Men uma possível ameaça ao futuro mutante, lembrando que os X-Men sempre vai olhar a questão da sobrevivência da espécie dele, e o Doutor Destino, de fato, vai olhar como uma possível ferramenta e vai fazer uma manipulação muito grande aqui, não só nele, mas também usando todo mundo, como é o Doutor Destino. Ele é esse vilão aí, bem memorável de fazer essa sacanagem, sabe? E aí cria-se o muito bem. Eu acho muito mais interessante do que, por exemplo, usar o Loki. O Loki pode ser usado de outra forma, mas não como uma fonte do poder para o Doutor Destino, que o Doutor Destino, na verdade, criar, né, o mundo velho. Enfim, comenta aí o que você acha. Você acha que o Frank Richards pode ser o verdadeiro motivo entre a guerra aqui, né, as discussões triplas? Ou você acha que não? Não, a discussão tripla vai acontecer. Agora, a guerra entre os três, será que vai ser mais envolvendo o Frank Richards? Ou você acha que não? Talvez eles não vão abordar isso. Na minha opinião, eles vão. Mas enfim, conta a sua opinião aí, muito importante. O que é que você também achou aí no caso de Homem-Aranha bem no Bay? Você acha que o Hulk vai ser realmente usado ali na questão do dispositivo? Se o Peter Parker vai usar ou não as teias antigamas? Enfim, cara, eu vou falar. Frank Richards, na minha opinião, novamente eu volto a repetir, é a chave do mundo bélico. Vai ser muito mais interessante do que você usar o Loki. O Loki pode ser usado de outra forma também, mas da forma que estava sendo vazada, que o Loki morria, o Doutor Destino assim, sabe, sem mais, sem menos, eu acho meio paia. Eu acho que o Loki ainda tem uma coisa importante pra fazer, sabe? E eu espero que ele tenha esse papel importante no filme. Não apenas estar lá sentado e do nada morre, entende? Enfim, comente sua opinião aí que é muito importante. Deixa o like, hype o vídeo. Cara, é muito importante quando você deixa o like e hype o vídeo. E se inscreve no canal também, porque todo dia aqui eu tô postando pelo menos uma notícia com teoria, com opinião forte pra vocês. Tamo junto, com Deus, abraço e fui.